Na aula de matemática, nós vamos começar a sequência 10, tampinhas, festa e animais. Nós vamos fazer duas atividades. As duas, a página 60 e a página 61, são atividades com situações problema. Vocês vão ter que utilizar os palitos para fazer o cálculo. Vocês podem contar com os palitos, mas não se esqueçam de também montar a continha do jeito que a professora ensinou. Um número debaixo do outro, divide o número ao meio, unidade, dezena, tá? E usa os palitos para fazer as contas. Então, vamos para a explicação de cada uma das atividades. Na turma de João e de Pedro, as crianças estão fazendo coleção de tampinhas. Vamos ajudá-los a resolver alguns problemas. Então, eles estão fazendo coleção de tampinhas. A gente geralmente acaba fazendo coleção de alguma coisa mesmo sem perceber. No caso deles, são tampinhas. João tem 16 tampinhas azuis e Pedro 15 verdes. Quantas tampinhas tem os dois meninos juntos? Então, se é para saber quantas tampinhas os dois têm juntos, eu quero saber o total. Se é o total, eu tenho que fazer o quê, gente? Juntar as tampinhas do Pedro com as tampinhas do João. Lembra? Um número debaixo do outro, divide ao meio, coloca o sinalzinho, unidade, dezena. Começa sempre pela unidade, depois para a dezena. E vocês podem usar os palitinhos para auxiliar a contagem. B. João pegou 18 tampinhas vermelhas na caixa e Pedro 14 tampinhas brancas. Quantas tampinhas os dois pegaram? Então, eles foram lá na caixa. O João pegou 18 tampinhas vermelhas. Aqui, ó, 18 tampinhas vermelhas. E o Pedro 14 tampinhas brancas. A pergunta é: quantas tampinhas os dois pegaram? Então, eu tenho que juntar as tampinhas que o João e o Pedro tiraram da caixa para saber quantas foram. Então, juntar é adição. De novo, um número debaixo do outro, tá? Separa o número, unidade, dezena. Começa sempre somando pela unidade. Se começar pela dezena pode não dar certo. Então, tem que começar sempre pela unidade. Combinado? Letra C. João tem 13 tampinhas brancas e Pedro tem algumas tampinhas pretas. Juntos, eles têm 35 tampinhas. Quantas tampinhas tem Pedro? Então, eu sei que juntando as tampinhas dos dois, dá 35. Só que dessas 35, 13 são do João. Eu preciso saber a quantidade de tampinhas do Pedro. Então, eu tenho que pegar o total de tampinhas e tirar dela as tampinhas do João para achar as tampinhas do Pedro. Então, aqui era para juntar, a letra C é para tirar, mas o esquema é o mesmo. O número maior em cima, o número menor embaixo, sinalzinho do lado esquerdo. Divide o número ao meio, unidade, dezena. Começa sempre pela unidade. Para somar, para tirar, é sempre começando pela unidade, ok?